Prezados, prezadas, bom dia. Informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROAR. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento inédito que reúne os grupos de gestão empresarial e de gestão de pessoas, coordenado pelo meu querido amigo Roberto Mazzilli. Isso tudo por um motivo muito nobre, bater um papo sobre como alcançar a felicidade no trabalho. É isso aí, Marcos. Bom dia a todos. E para falar sobre esse tema tão relevante, temos hoje aqui conosco o Sérgio Amadi, que é CEO da Fitter, fundador da Happiness Brasil, docente do Einstein e autor do livro que tem o mesmo nome, o mesmo assunto aí na nossa palestra: Felicidade no Trabalho e Ciência de Dados. Se preparem para uma palestra de altíssima qualidade, afinal, o Sérgio é uma autoridade no tema. Ele é especialista em psicometria, inteligências múltiplas, inovação aberta e felicidade corporativa. Além disso, é graduado pela FGV e Ohio University e já publicou matérias em diversos veículos da imprensa brasileira. Informamos também que as perguntas poderão ser enviadas ao longo da palestra, via QA, e serão respondidas pelo nosso palestrante ao final. Caso não haja tempo hábil para responder a todas as perguntas e questões, disponibilizaremos um e-mail para retorno posterior. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação deste evento será enviada por e-mail, via software SurveyMonkey. Sem mais delongas, né, nós temos um tempo bom aí para a gente realmente absorver esse conhecimento tão nobre aí do nosso palestrante. Vamos à palestra. Sérgio, a palavra é sua. Tá joia? Eu acho que tá saindo bem meu áudio, né? Tá tudo Sim. certinho? Tá Muito ótimo. Boa bem. palestra. Muito obrigado, Roberto, Marcos, Luciele. Vamos lá então, gente. Vamos começar. Então, estamos ao vivo, né? 11 horas e 5 minutos aqui no Brasil. Eu falo aqui de São Paulo, do Centro de Inovação da USP, em São Paulo, onde eu trabalho. Quero agradecer ao Roberto por toda a apresentação. Marcos, quero agradecer especialmente também Marice, toda a equipe CEPROD, tá bom? O objetivo hoje, né, é trazer um pouco como aplicar tecnologia e inteligência artificial no ambiente de trabalho de uma forma simples e gerar performance, tanto performance para a empresa, para a instituição, e a performance também para os colaboradores. Um grande ponto é trabalhar o bem-estar e a saúde mental com integralidade. E a pergunta é: será que dá para fazer tudo? Né? Fica uma pergunta. Será que os colaboradores, quando eles sentem felicidade no trabalho, a empresa produz mais? São algumas perguntas que aí eu vou responder no decorrer da palestra. Como que vai funcionar? Eu vou ficar alternando, entrando aqui com vocês, conversando, tá bom? E também mostrando material técnico como referência, trazendo os conceitos científicos e aplicação. Então, a minha palestra vão ter dois pontos. Um primeiro, trazer o recorte científico sobre felicidade no trabalho, inteligência artificial. E aí, o segundo bloco, falar de forma prática como funciona no Brasil essas aplicações e quais são os resultados, tá bom? Uma boa palestra aí para todos. Então, começando aqui, então, grupo de gestão empresarial, desse tema agora de novembro, grupo de gestão de pessoas, eu vou me apresentar, eu vou compartilhar a tela a partir desse momento, tá? Então, a partir de agora, eu vou colocar aqui na tela o material técnico para servir aqui como guia. E só vou pedir a gentileza do Roberto, só me guiar se está ok, está aparecendo na tela para todos. Eu imagino que está tudo certinho, né? Tá certo, Tudo né, certo. Roberto? Então, joia. Então, vamos lá, gente. Então, felicidade no trabalho e ciência de dados. O que acontece, turma, né, Roberto, que os empresários, os empreendedores, executivos, vêm se especializando em ciência de dados. Então, para trazer aqui uma provocação, para ir para a praia, para a Serra Gaúcha, principalmente com o que vem acontecendo com o clima, todo mundo aprendeu a olhar dado de previsão do tempo. Então, esse já é um dado aprendido na nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo. Quando a gente vai para uma reunião, também a gente aprendeu a olhar dado, né? O tempo, se a gente vai de carro de aplicativo, de carro, e o tempo de distância e a pontualidade, que é um tema muito importante. A pergunta que eu faço para você, empreendedor, diretor, ou qualquer cargo que você tem na instituição,
Quando você acorda de manhã, qual que é o dado que você olha para fazer gestão das pessoas da sua empresa? Essa é a minha pergunta. Qual que é o dado que você olha para olhar a previsão de gestão de pessoas? E, normalmente, as respostas que eu tenho que normalmente não olho o dado todos os dias, né? E algumas empresas que olham dado, elas olham dados de pesquisa de clima da empresa e um olhar lá atrás. É como você olhou uma chuva do ano passado e você está levando um guarda-chuva para hoje, né? Porque quando a gente fala de ciência de dados, o dado envelhece em 30 dias. Então, é um recorte muito importante para vocês, quem estiver anotando aqui, me ouvindo, o dado envelhece em 30 dias dentro de uma instituição. O dado de faturamento, né, o dado de lucro e o dado também de gente. E a inovação que vem acontecendo no Brasil e no planeta Terra é você fazer medição de felicidade no ambiente de trabalho. Você começar a medir a felicidade, ou queira você traduzir como satisfação desse colaborador, que vai muito além do clima, tá bom? Então, vamos lá, eu vou contar a jornada dos bastidores do cérebro humano. Quero agradecer o carinho do Roberto, que me apresentou muito bem. Mas, assim, sobre mim, bem rápido, eu sou autor do livro Felicidade e Ciência de Dados no Brasil, está disponível na Amazon, Clube dos Autores. Então, tem mais de 200 notícias em TV, rádio e revistas aqui no Brasil falando sobre o tema e o que vem acontecendo, inclusive evitando algumas doenças no ambiente de trabalho, evitando acidente de trabalho, evitando sinistralidade do plano de saúde, né? E até reduzindo absenteísmo. Mas o que o pessoal está falando muito sobre turnover, reduzir rotatividade, que eu vou trazer um dado para vocês. O brasileiro, ele permanece no mesmo emprego, na média, quando a gente olha o Brasil, 1 ano e 3 meses. Então, se a gente for pegar o Brasil todo, o brasileiro permanece no trabalho numa média de 1 ano e 3 meses. Isso é muito interessante. Então, os robôs de inteligência artificial vêm ajudando os empresários e o RH a reduzir turnover. E, resumindo, eu sou especialista em psicometria, que é usar estatística e matemática para prever comportamento humano e comportamento da organização da empresa. E a minha história nasce montando a inteligência artificial, aqui a história que eu falo agora recente, né? Dentro de uma grande instituição, aqui uma das maiores da América Latina da área da saúde, para resolver um problema de turnover. Eu nem imaginava que eu ia montar a minha empresa, eu estava montando um estudo científico para entender os estresses de pessoas, e de repente nasce a ciência de medição de felicidade, e aí eu faço o lançamento da empresa. Então, eu sou professor, eu sou palestrante, autor, e eu, na minha carreira, comecei a trabalhar 15 anos de idade, e eu fui diretor de RH de uma multinacional, e atuei, inclusive, no mercado contábil aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Eu só não falei também, né, que eu sou CEO da Fitter, que é uma empresa de inteligência artificial que mede felicidade no trabalho. Bom, para a gente entrar, pessoal, aqui no tema, tá? Eu queria que vocês anotassem um ponto chamado simplicidade, tá? Por que eu falo simplicidade? A simplicidade faz a empresa ser mais rápida, a simplicidade faz as conversas serem mais amistosas, amigáveis. Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente precisa entender o que é inteligência artificial, né? E tecnologia que tantos falam, né? A Revolução Industrial, ela aconteceu logo ali e a Revolução Tecnológica aconteceu há pouquíssimo tempo. Só para vocês terem uma ideia, a internet chegou em massa no Brasil no ano de 94 de forma tímida. Nos anos 2000 teve uma aceleração dos dispositivos móveis, né? E agora a gente está no meio da revolução da inteligência artificial. Eu queria desmistificar o que é isso, tá? Então, primeiro assim, o que é inovação? Todo mundo fala. Tem empresas que têm uma área de inovação, para vocês terem uma ideia, né? E o CEPROG aqui, nesse painel aqui, focou muito na inovação nos empresários, trazer coisas inéditas que vão simplificar a vida de vocês. Então, respondendo a pergunta do que é inovação é essa capacidade de criar ideias simples e que vão facilitar a vida humana. Então, vamos trazer exemplos da vida real. A internet fez isso, igual nós estamos nessa palestra graças à internet. Se não fosse a internet, isso é uma inovação. Essa plataforma do Zoom é uma inovação, né? O Google é uma inovação. Os carros de aplicativo transformaram o trânsito das cidades. Então, a gente tem uma série, esses aplicativos de comida, quem não pediu? Então, tudo isso é uma invenção simples para facilitar a vida humana. Então, para dar tempo de você tomar chimarrão, tomar café, ou seja, você eliminar aqueles trabalhos
que ele, no final das contas, ele pode sucatear o cérebro humano e que uma máquina pode fazer melhor que você para você fazer uma coisa mais legal. E só uma coisa para quebrar um mito, diz muito que a inovação gera desemprego, mas isso não é verdade. Para comprovar que isso não é verdade, hoje o Brasil tem uma média de 11% de desemprego, e a massa de desempregados do Brasil é a mesma massa de vagas que ficam abertas na área de tecnologia. Então, só para vocês imaginarem, todas as inovações que foram criadas, não tem gente no Brasil por conta das inovações. Olha que interessante. Então, a inovação ela funciona bem quando tem educação. Então, a inovação é uma tecnologia ou um processo que vai facilitar a vida humana. Então, fechando sobre o que é inovação, né, e o que é inovação na empresa, a gente vem na pergunta sobre o que é inteligência artificial, que todo mundo fala, né? Tem gente que tem medo, fala, será que o robô vai ter consciência? Eu não vou entrar nesses motores agora, mas assim, inteligência artificial nada mais é que uma ciência de computação. Eu coloquei aqui que vai reproduzir o comportamento humano para automatizar uma tarefa ou uma tomada de decisão. E isso por um sistema. Então, só para essa plataforma que a gente está agora é uma inteligência artificial, tá? É um sistema que reproduz nossas imagens, nossos áudios e a gente consegue compartilhar as informações. Substituindo o quê? Que se eu tivesse no auditório com 1.000 pessoas, viajar no lugar, em vez de fazer isso, ele faz isso de uma forma mais rápida e mais econômica, tá? Não significa que seja melhor, mas facilita. Então, é um sistema de inteligência artificial. Pode ser um sistema, o WhatsApp é uma inteligência artificial. O que acontece, gente? Quando passa um tempo que aquela inovação tem muito tempo, igual os carros de aplicativo, é uma inteligência artificial que conecta por GPS as pessoas e carros e os trajetos. Então, chega uma hora, vira um commodity. Então, o que acontece? Fica tão óbvio que a gente nem fala que é mais inteligência artificial. Aí agora o pessoal fala muito do OpenAI, que é o ChatGPT. Que aí o ChatGPT, eles chamam de inteligência generativa. Quanto mais você pesquisa, ele vai aprendendo com os dados, chama machine learning, aí vai chegar daqui 5 anos, o ChatGPT vai ser muito ultrapassado. Então, inteligência artificial é um software ou um robô que vai ou automatizar uma tarefa ou te ajudar na tomada de decisão. Então, de uma forma muito simples, é isso, tá? E aí, uma vez que a gente falou o que é inovação, o que é inteligência artificial, eu queria trazer o conceito científico sobre felicidade, porque provavelmente se você chegar, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, no Amazonas, e perguntar para qualquer pessoa aí, empresário, o que é felicidade, você pode ter respostas incríveis, tá? Então, pela neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, então, felicidade é a capacidade do cérebro ativar prazer. Então, a felicidade, tecnicamente, é essa capacidade de ativar prazer. E eu não vou entrar no contexto biológico, mas por hormônios, que são neurotransmissores. Então, é o que está comprovado cientificamente, que quando você está trabalhando, você produz hormônio. Então, só para vocês terem uma ideia, o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, 32 tipos de personalidades, 9 tipos de inteligências, e a gente tem 4 hormônios principais que vão determinar comportamentos. Comportamentos de brilhar o olho, então quando você perceber um colaborador ou você com o olho brilhando, o que vai acontecer? Significa que tem hormônio sendo produzido em tempo real nesse cérebro e ativa os 86 bilhões de neurônios e gera um comportamento de altíssima performance ou de baixa performance. Em cenários que a gente pode fazer leituras de estresses em alta demanda, ou seja, que a pessoa começa a ter baixo desempenho, ter estresse, medo de desemprego, ou empreendedor, medo que sua empresa não vai dar certo, você começa a produzir cortisol, que é um neurotransmissor que gera instabilidade emocional. Então, eu acho que vocês já devem ter sentido isso é normal e não tem nenhum problema, tá? A tristeza é uma das maiores maravilhas do cérebro humano, dependendo da dosagem dela. Às vezes as pessoas erram na dosagem. E a dopamina, seguindo uma linha de equilíbrio, é um neurotransmissor que vai ativar a sensação de prazer e gerar alta performance. Então, quando a pessoa trabalha numa coisa que ela gosta, né, que está aqui o conceito agora sobre felicidade no ambiente de trabalho. Então, assim, o que é felicidade no ambiente de trabalho pela neurociência? Essa capacidade do cérebro ativar prazer com 4 gatilhos centrais enquanto a pessoa está trabalhando. Então, são 4 como Bluetooths, né, que eles ficam acionados ou não. E quando eles estão acionados, eles produzem dopamina e geram equilíbrio e geram alta performance. Que o primeiro
quando a pessoa sente que ela está no cargo certo, ela sente que ela está com compatibilidade no cargo. Vamos dar um exemplo da área de vendas, tá? Uma pessoa da área de vendas, ela tem que falar muito com as pessoas, tem que ter um pouquinho de competitividade, e quando essa pessoa percebe que ela está no cargo certo, isso também produz dopamina, depois eu explico um pouco mais sobre isso. O segundo gatilho é o orgulho de atuar na empresa. Você vai perceber que tem pessoas que têm orgulho de usar o crachá ou o crachá invisível. Eles adotam o nome da empresa como sobrenome para si, né? Por exemplo, sou o Sérgio da Fita, né? E quando você usa o nome da instituição como sobrenome, comprova que você baixou uma aplicação no seu cérebro com o nome daquela instituição, aquele orgulho indexou, que é o que a gente chama. Isso também produz hormônio. O produtividade, o cérebro, quem criou a gente criou para a gente produzir aqui no planeta Terra. Então, quando você sente que você está produzindo bem, você também produz hormônio bom. E o clima também é a cereja do bolo quando você trabalha num lugar que o ambiente ele é favorável, né? Para entrega, para desempenho, e quando você pode errar, e que você errar, mas você tentou, né? Que você quer fazer acontecer, a pessoa também ela produz hormônio. Então, assim, só para a gente fechar o conceito de felicidade, capacidade de ativar prazer com 4 gatilhos. Se você está no cargo certo, você está com orgulho da empresa, o clima está favorável e você está entregando, né, tem alto desempenho, esse colaborador, essa pessoa começa a ter alta performance, e aí é o sonho de todo empresário. A empresa dá resultado e as pessoas gostarem de trabalhar na empresa. Então, esse é o grande sonho aí, e às vezes acontece de empresas com EBITDA muito alto, com margens de DREs altíssimas, mas quando você olha a gestão de pessoas, a cultura está doente da instituição. Então, muitas vezes isso acontece. Claro que às vezes pelo segmento, por exemplo, escritórios de contabilidade precisam de ter muita velocidade, existe uma pressão natural, alguns segmentos têm uma pressão maior, né? Mas essa é a explicação sobre o que é felicidade no trabalho. E aí aqui embaixo eu coloquei aqui que sobre favorabilidade de desempenho, que quando você trabalha com esses gatilhos, ele gera uma predição e uma previsibilidade de alto desempenho dessa pessoa, tá? Ou seja, o olho brilhante, tá? Então, antes de eu fechar esse bloco para o próximo, aqui é a parte científica, então é aqui que eu falo muito, tá? Que é o ponto mais importante, depois a gente vai falar do mundo real, como que mede todas essas coisas de uma forma simples, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, tem 3 tipos de empresas catalogadas no planeta Terra. Então, tem a nível 1, 2 e 3. A nível 1 são empresas reativas, tá? Que são 80% das empresas no planeta Terra são reativas. O que é isso? São empresas que estão bem situadas, estão posicionadas no mercado, mas de acordo com o que acontece, pedido de demissão, a demanda, ela vai reagindo de acordo com a demanda do que acontece no Brasil, no caso das empresas brasileiras e das pessoas. Vamos falar apagar incêndio. Isso, 80 de cada 10, 8 empresas são assim. O segundo bloco são empresas parceiras e humanizadas. São empresas mais ágeis. Então, são empresas que, quando acontece uma demanda de gestão de pessoas, a empresa ela age muito rápido. Então, normalmente, a gestão de pessoas, além do planejamento estratégico, tem um planejamento de estratégia de gestão de pessoas. Então, essas empresas têm isso em comum, elas têm um planejamento para você chegar no nível 2. E o nível 3 são empresas preditivas. São empresas que usam ciência de dados para fazer a gestão de pessoas. E quando você fala de predição, quando você tem um dado que você vai, vamos chamar de provisional, prever os próximos 5 meses, tá? E aí a gente fala da felicidade. Você medir o IFT, que é o índice de felicidade no trabalho, na sua empresa. O robô dá feedback para os colaboradores, porque você sabe que não é fácil dar o feedback. Então, aquele feedback que é o mais simples, deixar a máquina entregar isso para a pessoa, tem uma metodologia para isso, e o feedback, que é aquele de performance, ser o ser humano, que só o ser humano consegue fazer isso. Então, a gente está falando de uma forma simples. Essas empresas 3, elas estão fazendo medições, né, essas preditivas, normalmente uma vez por mês, e quando elas fazem essas medições, elas dão feedback em tempo real para os colaboradores pelo software, e essas empresas usam esses dados para fazer análise de predição de absenteísmo, prever se vai ter mais rotatividade, e aí começa a trabalhar de forma mais científica. Entrando aqui sobre alguns números interessantes, né, sobre felicidade e desempenho e alta performance, eu vou trazer 3 insights. Então, a gente tem muitas publicações de Forbes, de Harvard, de uma série de lugares, falando um pouco sobre esses estudos, né? Então, quando você faz estudo de empresas que têm consistência de felicidade naquela empresa, o que acontece com o resultado.
Então, aqui dentro, eu vou dar 3 post-its aqui, em algumas empresas que conseguem aumentar as vendas em 37%, que essas pessoas aumentam a vitalidade do cérebro, e principalmente time de vendas, né? Quanto mais energia, mais foco, o pessoal brinca aí de falar faca na caveira, porque gera muita energia, vitalidade do cérebro. Então, esse é o ponto, aumentar as vendas em 37%. São 31% mais produtivos no trabalho de uma forma generalizada, então a gente está falando aí quase 1/3 de aumento da performance. Então, as pessoas, quando elas levantam, vão trabalhar na empresa. Claro que tem dia que não é fácil e está tudo bem, não tem nenhum problema ter o dia difícil, isso inclusive é bom, desbloqueia a inteligência, mas quando você começa a ter consistência de um ambiente positivo, essas pessoas começam a produzir mais. Então, no financeiro, a pessoa começa a ser mais rápida para conciliar, na contabilidade, no atendimento, um motorista. E só para trazer uma curiosidade, hoje as medições no Brasil acontecem em praticamente todos os segmentos. Então, as empresas estão medindo felicidade de auxiliar de limpeza, de motoristas, no agronegócio, de agricultor, de CEO de empresa, felicidade de CEO, porque o CEO também dá performance, o dono, o empreendedor, de engenheiro. Então, a gente tem uma série no Brasil todo, né? Então, desde o norte até o sul, até a Uruguaiana, tendo medições hoje aqui de felicidade no trabalho. Claro que isso é uma inovação, tudo isso nasceu em 2018 como ciência, e como tecnologia e inteligência artificial em 2021, em janeiro de 21. Eu sou fundador, então eu sou o criador do estudo, tá tudo no meu livro lá, catalogado, e tem as notícias falando sobre isso, e aí agora tem essa onda de inovação para poder ajudar os empreendedores. Tudo nasceu de uma dor que eu tinha, tá, gente? Só para quebrar o protocolo aqui rápido. Eu, na minha vida, antes de ser empreendedor, eu cheguei a ser diretor de RH, e cuidando de operações do Brasil todo, desde varejo, indústria, serviços, tecnologia, e eu sofri muito com rotatividade. Então, tinham colaboradores que a gente não podia perder de jeito nenhum, e a gente perdia. Então, às vezes você perdia o top 1 de vendas, às vezes você perdia uma pessoa que só ela dominava um assunto. Fora isso também, demandas que, desde riscos trabalhistas, acidente de trabalho, então, assim, o mundo real, e o que eu percebi, que quando eu conversava tanto com o CEO, isso quando eu era diretor de RH, e com os líderes, eles tinham falas genéricas, algo impressionante. Então, assim, tá tudo muito difícil. E se você traduzir a semântica muito difícil, qual que é o percentual de dificuldade? E aí, quando você começa a trabalhar sem número, ele me parece como fosse um carro descontrolado, um avião descontrolado, seria pior, né? E aí você não sabe para onde está indo. E aí minha perseguição, minha dor era não ter dado. Eu comecei a trabalhar com dado. Comecei a trabalhar com dado lá em 2004, 2005, e comecei a catalogar esses dados e meio que prever o que ia acontecer. E eu percebi que as pessoas começavam, os executivos, se acalmarem quando você conseguia ter um dado, descobrir qual que é a área, qual que é o ser humano, e em vez de trabalhar no desespero, trabalhar treinamento. Treinar, desenvolver, porque as pessoas gostam de desenvolver, e foi assim que nasceu a inovação da fita. Bom, por último, aqui, 3 vezes mais inovadores, por quê? Lembra que inovação, eu falei que é a capacidade de criar ideias de facilitar a vida humana. Então, quando o cérebro ele está trabalhando direitinho, as pessoas começam a dar um monte de sugestão e solução boa. Melhor que sugestão, trazer solução. Sabe aquela pessoa que, quando tem um problema, ela já traz o que, como resolver, com tudo, né? Exatamente, porque essa pessoa está com energia no cérebro. Bom, agora, gente, eu vou sair um pouco do recorte, vamos chamar assim, científico, e vou começar a falar a linguagem aí do mundo real, de tudo como, na prática, como funciona, né? Como que funciona, afinal de contas, essas metodologias? Aqui tem um recorte, um slide, que fala o que é um pulso. Então, assim, só para explicar. A pesquisa de clima nasceu lá na Revolução Industrial e foi criada para medir o clima na empresa. Qual o objetivo? Deixar um clima saudável. Quando fala clima, um ambiente de trabalho. São numa média de 60 perguntas, e essas perguntas da pesquisa de clima, a pessoa avalia a empresa. E quando ela avalia a empresa, ela fica anônima. Por isso que você não pode ver o nome da pessoa numa pesquisa de clima, porque ela pode ser considerada uma detratora. E funciona muito bem para você montar planejamento de clima. Quando você fala metodologia Pulsos, em 2015, começa um fenômeno de empresas começar a fazer pesquisas com os colaboradores, né? E essas pesquisas usando dado para a estratégia da empresa. Então, isso chama metodologia pulso, quando você, de forma recorrente, pergunta alguma coisa para o colaborador.
E quando você fala de pulso neurocientífico, você vai um pouco além. Quando você usa uma tecnologia que a pessoa faz uma autoanálise sobre si e a plataforma dá um feedback na hora para essa pessoa. Então, essa pessoa ela consegue descobrir como está o índice de felicidade dela, qual o ponto que ela tem que desenvolver, e a máquina dá uma ajuda para esse ser humano. Acreditem, inclusive um agricultor. Então, assim, como essa pessoa, as pessoas mais simples, conseguem ter um gatilho rápido para tomar uma ação antes que aconteça um efeito não muito bom na vida dessa pessoa. Então, esse é um pulso neurocientífico. Pesquisa de clima, evolução para pulsos, e agora a gente começa a falar desses pulsos neurocientíficos. Tem um nome bonito que o RH gosta de usar, que é assessment, quando a pessoa faz como se fosse um teste de personalidade, mas ela responde perguntas e recebe um feedback na hora e recebe seus índices, tá? Então, aqui eu trouxe aqui esses exemplos. E falando da aplicação prática que eu tinha falado, né, como que funciona isso? Então, as empresas hoje no Brasil, como que elas atuam? Igual elas têm um sistema para financeiro, um sistema de uma série de coisas, elas adquirem um sistema para fazer mensuração desse indicador de felicidade no trabalho com base na neurociência, com tudo que eu falei agora. Então, é uma licença de uso da tecnologia SaaS, que é um software em nuvem, então não precisa baixar aplicação nenhuma, nem os colaboradores no celular, e nem o empresário, a empresa. Então, é um ambiente que é um link. Essas empresas, de uma forma simples, assinam uma licença de uso da tecnologia, e uma vez que assinou, vai começar o trabalho de implementação. Essa implementação, ela funciona numa média de 7 dias, então 7 dias a implementação ela funciona, e aí começa a ter as medições que envolvem um plano de comunicação muito eficiente com as lideranças, e assim, resumindo, uma vez por mês, as pessoas vão receber uma mensagem ou no WhatsApp ou no e-mail. Tem empresas que têm um QR Code na própria empresa, e que o colaborador, uma vez por mês, para ali com a liderança e eles fazem essas medições. 8 cliques em 2 minutos. A metodologia, basicamente, ela é bem simples. Então, vamos imaginar que eu sou um analista fiscal de um escritório de contabilidade de Porto Alegre, por exemplo, e a minha empresa vai começar a fazer a medição de dezembro. Então, teve lá no plano de comunicação da empresa, divulgando para os colaboradores, seguindo as melhores práticas, as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, o escritório X vai começar a medir felicidade. Eu recebi essa mensagem, e aí, quando chegou, sei lá, hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp agora aqui, um exemplo, só para a gente simular, tá? Eu sou, então, lembrando, analista fiscal. Então, oi Sérgio, tudo bem? Seguindo as melhores práticas, o escritório X vai medir sua felicidade com o objetivo de ajudar o seu desenvolvimento, o seu bem-estar e felicidade. Clique aqui. Na hora que eu clico no link, o que vai acontecer? A inteligência artificial vai identificar qual é o meu cargo, quem sou eu, e com base nessa análise vai fazer 8 perguntas. São 60, mas a gente só faz 8 para gerar uma experiência muito amigável para o usuário. E a pessoa vai fazer uma autoavaliação, ela não vai avaliar a empresa, ela vai fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, com base naqueles gatilhos que vocês viram, compatibilidade com cargo, orgulho, clima, desempenho, e sobre o fit cultural da empresa, que é aquele jeito que aquela empresa quer seguir, seja com excelência, com os pontos que for. No final dos 8 cliques, sai o IFT da pessoa, porcentualmente, como está a felicidade dessa pessoa, como está a compatibilidade com a cultura, e o robô ativa um conteúdo na hora para essa pessoa, para ajudar ela em desempenho ou na felicidade, e monta um plano de desenvolvimento individual, trazendo gráficos sobre ela, da vida, e o que ela precisa fazer naquele momento para se desenvolver. Por exemplo, pode ser sensação de desempenho que eu sinto que eu não estou dominando um sistema X no escritório de contabilidade, que eu queria aprender mais aquilo. Então, uma vez por mês, cada colaborador recebe uma mensagem, e aí o robô vai montando a história dessa pessoa. Então, esse é o robô que faz esse trabalho. E quando a gente fala do lado do empresário, o empresário ele se certifica numa metodologia que chama Specially Happiness Officer, como especialista em ciência de dados de felicidade, e com base nesse selo, acessa um login na inteligência artificial, e nesse login vai fazer uma análise preditiva, então aí consegue saber como que está a felicidade em toda a operação, em todas as filiais, nas áreas, e só o superadmin, que é o empresário, né, o RH, consegue ver o dado individualizado. Porque como a pessoa não está avaliando a empresa, ela não está sendo detratora, você consegue ver o dado individual, você como empresário aí, ou diretor da empresa, né, diretora, e aí com base nisso você consegue atuar em alguns cenários. Então, você consegue ver índice de felicidade, fit cultural, o índice de saúde mental no trabalho e o risco de turnover dos próximos 5 meses. A máquina faz uma análise técnica, fazendo qual que é o percentual de risco de rotatividade da sua empresa, e monta um extrato
de onde que você tem que atuar e como, fazendo também sugestões de como atuar para evitar esse turnover. Então, aqui tem alguns pontos de dores sendo resolvidas aqui no Brasil, como redução de turnover, prevê alguns riscos psíquicos, né? Mas eu prefiro falar como risco de sinistralidade de plano de saúde, economizar tempo em gestão e também ter uma linha, a gente dá um feedback também se a empresa está alinhada com as melhores práticas das melhores para se trabalhar no Brasil, aquelas que têm o selo das melhores para se trabalhar. Aqui entrando um pouco de mídia, né, do que está acontecendo no Brasil, hoje o Google, as plataformas, internet e televisão, elas têm um poder muito grande de alcançar a educação para as pessoas, né? Por isso que tanto inteligência artificial, música, tudo, ele tem uma expansão rápida por conta dessas mídias, e o tema felicidade, neurociência, saúde mental, o Brasil, quando olha a América Latina, é o país que mais faz busca no Google, a gente chama uma pesquisa booleana sobre o tema, tá? Então, é um tema muito buscado. Então, está se falando muito sobre burnout, que é quando a pessoa se sente esgotada e não consegue fazer mais tarefas simples. Falando muito sobre quiet quitting, quando as pessoas começam a baixar o desempenho, elas tentam ter um desempenho maior, mas não conseguem, porque estão muito estressadas, cansadas. Tem reportagem falando sobre turnover, como evitar o turnover, então tem muita reportagem, tem reportagem falando até de empresas que criaram inovações para encantar os colaboradores, né? Então, aqui tem uma lista de coisas, de conteúdos. Para fechar aqui, né? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Aliás, eu vou parar de compartilhar a tela, e aí eu já estou quase já abrindo para as perguntas, hein, Roberto? Será que eu tô indo bem na dinâmica aqui, Roberto, na velocidade? Será que tô indo bem? Passei, tá tranquilo, tá no tempo. Perfeito. Eu queria aproveitar para revisitar tudo que eu falei, tá? Vamos rever. Chegou aquele momento do resumo, tá? Revisar tudo que eu falei. Então, para começar, a gente falou sobre felicidade e ciência de dados, né, no trabalho. Eu falei que foram dois blocos de apresentação, que um era a teoria, né, Roberto, e o segundo era a prática. Eu trouxe o conceito do que é inovação, que é essa capacidade de facilitar, criar uma ideia que facilita a vida humana. Depois eu falei que a inteligência artificial é criar um sistema ou um robô que vai automatizar uma tarefa ou montar um dado para te ajudar em tomada de decisão. Depois eu entrei no conceito de happiness, felicidade, o estudo de neurociência, que é aquela capacidade de cérebro ativar prazer, que no trabalho são 4 gatilhos. E depois eu mostrei que a tecnologia já tem essa capacidade por algoritmos de fazer essa medição e dar feedback na hora para a pessoa, seja uma pessoa simples, ou uma pessoa que tem um cargo muito complexo, aliás, um cargo simples ou um cargo complexo, e ajudar essa pessoa com dado e montando um gráfico da vida dela. E do outro lado do chapéu do empreendedor, né, Roberto, usar a ciência de dados igual usa para previsão do tempo, ou para uma reunião, ou olhar o faturamento da companhia, olhar a venda, tem um dado muito simples para poder ajudar no dia a dia. No mundo real, tudo isso que eu acabei de revistar com vocês, e por último eu falei do Brasil, que é o país que mais busca isso. Outra coisa importante, no ranking do estresse global, Roberto, existe isso, tá? O Brasil é o segundo lugar, o segundo país mais estressante do mundo. E acredita, o primeiro é o Japão. Então, o Japão é o número 1 de estresse e o Brasil é o número 2. Combinado do que acontece no Brasil de logística, violência, corrupção, trânsito, tudo que vocês já conhecem bem, isso gera um pouco mais de estresse aqui para o pessoal que mora no Brasil. Então, olha só a importância como o trabalho vira um ambiente muito importante, Roberto, para a pessoa ter uma experiência mais amigável, tá? O mundo real, só para fechar aqui, você não precisa ser feliz o tempo todo. Lembra que eu falei isso? Isso é muito importante, porque essas intermitências são maravilhosas para o cérebro. Então, quando você sente tristeza, estresse é bom, mas tem quantidades dependendo do seu DNA, de cada pessoa. E para fechar, né, como eu estava falando, que as pessoas conseguem vender mais, dar mais ideia e produzir mais. Então, esse é o tema que eu queria trazer aqui para vocês, e resumindo, em 7 dias, implementar e começar a trabalhar. Mas você não precisa ter uma inteligência artificial, dá para você fazer no papel de pão, viu, Roberto? Então, assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, que assim, às vezes você tem empreendedor que não tem dinheiro para investir, ou às vezes passa por alguma dificuldade naquele momento, dá para ter boas práticas para o cenário, quem está naquele fator 1, que é uma empresa reativa, quem já tem planejamento. E a notícia boa que os empreendedores hoje, eles gastam numa média aí de 15 minutos por mês
fazendo análise do dado e tendo uma atuação rápida. Então, assim, em 15 minutos, uma vez por mês, você consegue já fazer uma gestão inteligente. E esse é o resumo, e aí eu vou abrir para perguntas, Roberto. Então, claro, tem mais um monte de assunto aí, mas eu tentei ser um pouco pragmático para trazer a aplicação prática aí no Brasil, como funciona. E Tá agradecer de certo, novo. tá certo, Sérgio. Aliás, eu vou fazer uma reflexão ali no nosso QA, agora apareceu uma pergunta, ainda não, mas eu vou refletir um pouco do que a gente viu até agora, tá? Eu acho que primeiro, né, o assunto sobre felicidade, né? Então, colocaste, inclusive, essa questão, né, do brasileiro, né, ser o segundo pior povo nesse tema, assim, relativo à felicidade como um todo, por estresse, Não, enfim. só uma coisa, rapidinho, Roberto. Assim, no ranking de estresse, não de felicidade, de estresse, o Brasil está no segundo lugar de país mais estressante. No ranking de felicidade global, a gente é o 38º lugar no mundo, mas a gente vem caindo 4 pontos percentuais a cada ano. Tá? E a Finlândia é o primeiro lugar como o país mais feliz do mundo. Então, então essa é a análise. Mas assim, combinação do estresse, que é segundo lugar, e com o 38º lugar no ranking, mostra que no trabalho virou um ambiente super estratégico para os brasileiros. Sim. Até porque, né, digamos que é o momento do dia, assim, onde a pessoa mais empenha, né, horas, enfim. Mas querendo trazer isso, né, quando a gente pensa na questão do ambiente empresarial, a gente sempre pensa em tentar fazer com que os nossos colaboradores, né, por exemplo, na área de tecnologia, são fundamentais, né, boa parte do que a gente produz está relacionado ao fator humano. Então, é super importante a gente poder, né, ter a cabeça da pessoa tranquila no ambiente de trabalho. Se a gente for falar assim de questões automatizadas, né, cada vez a gente enxerga o futuro do trabalho em a gente explorar, vamos dizer assim, o nosso lado mais humano, já que a inteligência artificial nos propicia muita automação e automatização, né, das coisas. E onde é que está o nosso lado humano nisso, né? Se a gente não está feliz, né? Como é que a gente vai dar algo a mais, né? Então, aqueles pontos que tu relacionaste na felicidade no ambiente de trabalho, que é a pessoa certa no cargo certo, né? Então, e até se a pessoa não está feliz, ela também não consegue, talvez, explorar um pouco mais isso, né? Ou se contenha muito no que está centrado no cargo em si, né? Então, tudo que a gente espera da pessoa é que isso vai se voltar a favor dela profissionalmente para que ela possa angariar em novas posições na empresa, depende muito da tua motivação, né? Tá ali a oportunidade, às vezes existe, mas às vezes não existe, às vezes quando não existe é tu que cria essa oportunidade, por tu se destacar, enfim, né? Só que para isso tu tem que estar de bem contigo, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Sérgio, de como é que tem sido para os colaboradores saberem que as empresas estão, né, vamos dizer assim, preocupadas com a sua felicidade. O fato Perfeito. deles responderem e enxergarem, talvez, ações no sentido de melhorar, se isso tem repercutido bem, né, nos colaboradores das empresas que têm participado aí Perfeito. desse serviço. Perfeito. Trazendo o mundo real, né? Vamos pegar aqui cases, tá? Acho que é bem interessante contar cases. Se a gente pegar eu posso trazer o segmento transportadoras aqui do país para falar? Acho que eu vou trazer esse segmento, tá? Roberto, tenta imaginar um motorista de caminhão bitrem. Se você fosse um motorista de caminhão bitrem, tenta pensar nisso. Você fazendo um trajeto em Porto Alegre e São Paulo. Tenta imaginar você com uma carga bem valiosa, certo? E com um caminhão que vale uma fortuna e com essa carga. Tenta imaginar que você tem um contrato CLT com a empresa, tudo bem? E quais seriam suas preocupações, Roberto, nesse trajeto? Porto Alegre, São Paulo, com essa carga, caminhão bem trem, CLT, quais são suas preocupações? Olha, são muitas, né? Mas eu preciso chegar com essa carga ao destino. Eu vou enfrentar pela frente aí, enfim, né? Mas a gente sabe que motorista
realmente ele tem, né, muitas dificuldades, e ele também está sempre correndo contra o tempo, né? E às vezes Exato, diversas empecilhos no meio que tu faz, tu tem que tomar outras ações, muitas vezes até exato. colocar um Acho pouco segurança em risco, né? Enfim. que É, segurança, né? Escolta, exato. E às vezes até a segurança do ponto de vista da estrada, de acidente. Infelizmente, às vezes acontece acidente nas estradas com famílias. Então, olha o assunto como ele é tão sério. Eu acho que eu trouxe um assunto assim que eu vou trazer o case real. A gente mede felicidade de transportadoras aqui no país, tá? Das maiores transportadoras, a gente faz essas medições. Essas medições acontecem em todas as bases, desde o sul até lá o norte. Tudo bem? Quando a gente começou a implementar, eu vou contar o mundo real para você, tá, Roberto? Você fez a pergunta, eu sou o cara de responder o mundo real, tá? Quando foi em janeiro de 21, eu ia no pátio dessas empresas ver o que acontecia, entendeu? Então, quando essa pessoa ia pegar o caminhão, o mundo real mesmo, tá? Ele chegando, batendo o crachá dele, passando no check-in para poder pegar o caminhão, fazendo todos os pontos, fazia a medição de felicidade. Então, esse motorista fazendo a medição chegava em mim, Sérgio, como assim minha felicidade está 65%? Como assim? E ele falou assim, falei, ó, clica aqui no plano de desenvolvimento. Aí na hora que falava, ó, tá falando aqui que o clima precisa desenvolver, que o desempenho é um ponto que você está querendo desenvolver, mas não é que tá ruim, mas tá falando que você quer desenvolver isso aqui. Ele é verdade, eu preciso fazer mais a simulação da cabine porque eu estou fazendo um caminhão bitrem aqui. Olha só, a pessoa mediu, teve um gatilho e estava conversando comigo. Nisso veio outros motoristas e dois falaram assim: ah, o meu deu 100% de felicidade. Aí eu, ah, o meu tá aqui. Olha que interessante você trazer um assunto na pauta. Qual que é o indicador de felicidade e quais são as razões para subir esses índices, enfim. E eu explicava, não tem problema, tá 60, 50. Essa pessoa pega o caminhão, certo, Alberto? E foi fazer o destino dela, né? A empresa, do outro lado, monitorando esses dados de indicador para evitar acidente de trabalho e fazer boas práticas de melhorias. E o robô tem um campinho, como fosse, sabe aquela caixinha de sugestões que as empresas colocavam? Quando faz as medições, tem essa caixinha, e a pessoa coloca assim, ó, aí teve lá um case, né, falou ó, que tinha um alojamento que tinha que fazer um ajuste, uma coisa muito pequena, rapaz. E era aquilo que começou a bater na percepção sobre o clima, começou a virar uma bola de neve. O mundo real te contando vindo para cá, para a resposta não ficar muito longa, tá? Deu credibilidade. Eles perceberam que a plataforma dá um dado relevante sobre você e eles viram que a empresa toma algumas ações com base em dados. Então gera crédito. Então o mundo real é assim que funciona. Eu poderia te contar de escritório de contabilidade. Eu já trabalhei em contabilidade na minha adolescência. Então eles estão vendo o seguinte: a empresa falou, ó, tinha que ter dois puffs aqui. Sabe aquelas empresas menores? Pô, coloca Sim. um puff para eu ficar sentado aqui. Pô, e aí a empresa foi lá e foi olhando que colocar o puff aumentou 5 pontos percentuais a felicidade média da empresa. Quanto que foi o investimento? Se você for olhar do investimento. Então, assim, olha que interessante que é o retorno do investimento. Então, para mim, a palavra é credibilidade. Por isso que eu falei simplicidade, tá? Por isso que eu falei. Você não tem que fazer ação de tudo. Ações estratégicas que vão surtir um bom efeito. Então, as pessoas, na conversa no dia a dia com a gente aqui, trouxeram na família, assunto com a família, no trabalho, discutindo sua própria felicidade. A gente fica muito feliz com isso. Felicidade no trabalho, né? Então, no ponto no mundo real, virou uma janela de comunicação com a empresa que muitas vezes não tinha. Aí tem mais outros cases para contar. Ixi, aí tem história que um café fez milagres ou um chimarrão fez milagres. Marcos vai falar alguma coisa aí. Sérgio, eu tô notando aí, já vi várias pessoas atrás de ti aí, o pessoal passa de calção, bem descontraído, É, teve é isso. várias que passaram atrás de ti. Então parece que o Isso. clima aí tá bom, né? Muito bom. E aqui, Bom, mas tem uma explicação aqui. Depois eu conto por que que esses espaços de inovação são assim. Depois eu posso, se tiver essa pergunta, eu respondo. tá, vamos lá. Tem duas perguntas aqui, tá? A primeira da Suzana Lenz, ela me passou. Ela pediu para tu contar uma experiência incrível que vocês já tiveram, tá? E uma experiência curiosa barra engraçada. Uma incrível e uma engraçada, curiosa e engraçada.
Olha, uma incrível, eu posso contar uma Claro, por compliance, eu não estou falando nome de empresas para preservar o LGPD, né? Pensando no Sim, compliance, claro. mas foi esse ano, uma incrível, eu estava na Bahia, tá? E num cliente. E aí teve uma medição que aconteceu ao vivo, né? Eu dei uma palestra e no final da minha palestra, os colaboradores fizeram a medição. E aí, quando terminou a medição, fez uma fila de gente falar comigo, Marcos. E aí que foi incrível, assim, um monte de gente já tomando decisão na hora, se ajudando, tinha grupos se ajudando, olhando os indicadores e montando ali. Tinha gente que começou até a falar, vamos começar a fazer exercício junto, nós três aqui, nós quatro. E eu olhei aquilo assim, me encheu de propósito. Falei, caramba, acho que minha vida aqui, eu tô batendo o objetivo da minha vida, porque montar uma solução, criar e ver acontecer isso lá na Bahia, por exemplo, para mim foi incrível. Então, essa experiência foi incrível. Uma Legal. engraçada, pô, essa engraçada aí eu tô tentando puxar na memória. Calma aí que eu já vou já. Uma engraçada. Ô, Marcão, eu tô. E Curiosa, agora? curiosa. Uma curiosa. Ah, acho que foi a minha própria. Eu meço minha felicidade também. E aí, eu, Boa. apesar de criador, eu testo em mim. Então, uma curiosa foi nesse ano, foi aproximadamente em junho, Marcos. Eu medi minha felicidade e foi o menor índice meu no ano, foi em junho. E quando eu cliquei no software que eu criei e que eu vi o meu resultado, o menor, ele deu um gatilho em mim que eu pude sentir o que algumas pessoas sentem, né? E ali, o indicador foi que me trouxe, era a sensação do meu desempenho que precisava desenvolver. É uma pergunta que eu respondi que era assim, sinto que minha produtividade está alinhada com a expectativa da empresa, no caso da Fitter, né? Não dos lugares que eu dou aula, da Fitter, ele deu, preciso desenvolver. E aí eu fiz uma reflexão na hora curiosa, e quando eu fazia essa análise, eu falava, graças a Deus que eu criei isso, porque em mim está funcionando, e não estava dedicando para vendas da minha empresa, Marcos. Eu estava dedicando para as criações novas de inteligência artificial, e o tempo que era para comercial, o primeiro semestre eu fui reduzindo. E aquilo começou a me deixar insatisfeito comigo mesmo, porque eu queria ter mais clientes. Então foi dali que me deu um gatilho. Então, curiosamente, eu tomei uma ação na hora ali. 5 minutos eu já tomei uma ação e daquela ação já começou a surtir efeitos, assim. Então eu achei muito curioso que é em mim mesmo. Eu falei, caramba, agora é bacana. Então acho que é curioso essa experiência em mim. Só para vocês saberem, pessoal que está assistindo aí, nós já conversamos aí com o Sérgio para fazer um convênio com o CEPROS. Ele já disse que vai dar 70% de desconto. Não, que isso? Estou brincando, estou brincando. Mas Mas vai ser bom, vai ser uma proposta boa. vamos. Foi só uma brincadeira. E tem outra pergunta aqui, ó, do Diego Almeida. Por favor, Sérgio, existe um número de colaboradores mínimos para que eu faça essa medição através das aplicações que falaste? Ou empresas pequenas com poucos funcionários também, ó, veio de encontro ao que eu estava falando agora, né? Eu respondo. Só agradecer antes a Suzana, que foi da pergunta anterior, viu, Suzana? Obrigado por sua pergunta, tá? Se precisar de alguma coisa, manda para o pessoal do CEPROG e a gente complementa. E, Diego, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Hoje, você não precisa ter um número mínimo de colaboradores, tá? Eu vou brincar aqui que você tem que ter pelo menos um colaborador, tá? Mas trazendo um mundo real aqui no Brasil, eu tenho empresas pequenas, médias e grandes, tá? Então, eu tenho uma base de clientes com bastante, por exemplo, que tem 8, 9, 10 colaboradores, já é muito comum a dor ser muito grande, né, Marcos? É muito comum. Com 10, porque às vezes perde um, é 10% da equipe, e às vezes esse um que perdeu é o que de repente entrega 30% do resultado, assim, só para trazer números. É, a gente tem, hoje, pensando nisso, como é muito escalável o software, uma precificação atraente para o pequeno empresário, que tem ali 3, 5 colaboradores, 10. Claro que conforme vai aumentando colaboradores, as dores aumentam, né, Marcos? Então, aí respondendo para o Diego, tá? Então, a gente tem clientes que são multinacionais grandes, que têm muitas filiais, a gente tem médias empresas e tem uma grande massa de pequenas empresas. Outra coisa importante, que às vezes o pessoal fica com medo, Marcos, quem conhece tecnologia, é de implementação. Todo mundo tem medo de implementação, porque uma coisa é quando um desejo que você quer, igual casa, quando você constrói, você fala que vai gastar um, você gasta três e demora 5 anos para terminar a casa. E às vezes o software Verdade. engargala a implementação. Então, o que a gente ia garantir em contrato hoje
terminar em 7 dias a implementação, tudo funcionando, mesmo em contrato isso, né? E com valor acessível ali para o pequeno empresário. Mas do mundo real não precisa nem ter RH, tá? Se tiver RH, melhor ainda, né, Marcos? Mas o empresário consegue, de uma forma bem simples, se certifica na metodologia, faz a implementação, o robô manda mensagem uma vez para os colaboradores, entra na plataforma e fica com o suporte técnico de um ser humano da empresa, ajudando tecnicamente. Então, ele é acessível para o pequeno empresário e a gente tendo fenômenos interessantes. A gente está vendo, por exemplo, em Uruguaiana, eu tenho um cliente em Uruguai, falando do Sul, hein? Conheço o Sul, hein? Conheço o Sul. Uruguaiana, a gente tem um cliente que é o próprio CEO da empresa fundador, o dono, e ele tem poucos colaboradores, e ele que faz a atuação dele, sabe a felicidade de cor, ele sabe se subiu, se desceu, qual a ação, assim, ele faz um trabalho impressionante, assim, e simples, viu, gente? Sim, e é contador, é um contador. A gente tá bem curioso em usar a nossa diretora Marice, é a tua cliente, e ela é entusiasta do software, fez uma propaganda, tanto é que tu está aqui por causa dela, né? Pela propaganda que ela fez na nossa reunião de diretoria lá. Então, uau, é um indicador de um cliente muito satisfeito. É porque o grande ponto, Marcos, o pequeno empresário, ele precisa de simplicidade. Essa é a verdade, viu, Marcos? Estou falando, isso é verdade mesmo, porque assim, o pequeno empresário não tem tempo para ficar implementando coisas muito sofisticadas e que demora. Não dá tempo, gente, não dá tempo. A verdade é assim, tem que ser simples, rápido e que funciona. Então, a gente zela muito por simplicidade, né? E te agradeço aí pelas palavras, aí pelo elogio também, amor. Essa medição, ela pode ter uma periodicidade maior, por exemplo, todo mês. Como é que funciona isso? Tá. 90% dos clientes no Brasil fazem a medição mensal. A cadência é uma vez por mês. Então, normalmente, do dia 10 ao dia 15, faz ali a medição, né? E faz a cadência mensal. E aí você tem uma outra massa de 10% dos clientes que usam trimestre, bimestre ou semestre, tá? Marcos, a gente trabalha muito em linha científica até com isso, porque a gente recomenda para o cliente qual que é a cadência. Por quê? Se está com uma dor muito grande na operação, mas muito grande, por exemplo, pensa que você tem 7 colaboradores e você está com uma rotatividade de 300% no ano, você pode ter certeza absoluta que, pegando a minha experiência, eu vou te falar para você fazer mensal. Pode ter certeza que eu vou falar isso para você. Agora, se a empresa está muito estabilizada, ela já fez a medição e ela está seguindo excelentes práticas, pode fazer uma vez por trimestre. Então, aí vai depender muito de cada estratégia da operação, viu, Marcos? Uma coisa que eu achei muito bacana é que tu fizeste a tua medição. Eu acho que nós empresários, nós também temos que fazer, né? Como é que a gente está se sentindo? Porque muitas vezes as pessoas se inspiram na gente. As pessoas notam se tu está inspirado ou não, né? Marcos, você acabou de tratar um ponto sensível, aí você bateu num ponto sensível, viu? Porque se você fizer estudo de saúde mental de empresários, se você fizer um estudo, e assim, o empresário ele é muito solitário, você pode conversar e fazer reuniões o dia todo, ter uma equipe, mas a função do empreendedor é uma função solitária, tá? E essa função, às vezes, você não tem ninguém para conversar um assunto que te ajuda. Sabe, às vezes as pessoas, quando você está falando com a equipe, elas falam o que você quer ouvir, às vezes, sabe? Né? Então, você tratar sobre. Claro que assim, Marcos, a gente está falando muito de felicidade no trabalho, mas o meu caso, como pessoa física, o Sérgio aqui em São Paulo, eu rodo muito o Brasil, né, Marcos? Eu acho que a CEPROG, eu vou fazer a conta, se foi minha palestra número 100, eu tá para bater qualquer momento nesse ano. 100 palestras no Brasil. Tá? E eu vou te contar um negócio, para eu aguentar isso, e eu tô fazendo de me divertindo, real, tô te falando a verdade. Assim, eu tô trabalhando muito, mas tô sendo muito feliz na minha vida. Por qual razão? Eu levei a sério a minha saúde, Marcos. Além da felicidade no trabalho, eu queria contar uma coisa aqui para quem tá, até na gravação, todo mundo aqui. Eu cuido da quantidade de água que eu bebo por dia. Meu coeficiente de sono, tem um horário do sono. Você tem um tipo de alimento que você come e atividade física do que você gosta. Sabe uma coisa que você gosta? Seja música, seja o que for. E quando você cria uma rotina diária, eu tenho uma rotina que eu me divirto para ela, não é estressante para mim. Todo dia, às 6 horas da manhã, eu faço atividade física. Eu gosto de corrida, né, Marcos? Muito. E isso, Facilita, né? ele gera endorfina no cérebro. Quando você faz todo dia você pode fazer 3 vezes por semana, assim que no meu caso faço todo dia, mesmo que 10 minutos, você não precisa fazer uma hora, mas se você fizer 10, ele produz um hormônio que chama endorfina. Esse hormônio,
ele gera uma liberação de sinapses do cérebro e facilita um raciocínio e inteligência emocional. E por isso que muitos empresários entraram no esporte. Eu poderia te falar aqui, um dos maiores empresários do Brasil, acho que 70% deles são esportistas. Posso te falar, tá? De grandes empresas e marcas conhecidas. Inclusive, uma marca muito conhecida, eu inclusive já corri com ele quando eu fui para o Nordeste. E ele me contou o segredo dele. Eu falei, você me conta esse segredo aí, rapaz, porque não é possível que você faz tudo isso. E ele tinha uma rotina da integralidade da saúde dele. Olha que interessante que eu tô te contando. Isso uma hora a conta chega, entendeu? Então, se você não cuida, você começa a trabalhar muito, workaholic, no escritório. Pensa assim, Marcos, trabalha, pressão, resultado, pagar salário. Não é fácil essa família nossa saúde. Chega uma hora você vai se abandonando. Você não pode se abandonar. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. Além do trabalho, o empresário é uma das funções de risco de saúde mental aqui no Brasil hoje. Empreender no Brasil é para poucos, viu? É ou não é? É ou não é? Hein, Roberto? É ou não é? É verdade, é verdade. Bom, pessoal, temos mais uma pergunta e a gente está chegando ao final aqui, tá? A pergunta da Adriana Fork, né? A Adriana é uma queridona que sempre contribui muito aí para o grupo de gestão, inclusive já foi palestrante. As pessoas passam a maior parte do seu dia no trabalho e a pressão, o estresse, a ansiedade muitas vezes fazem parte de forma constante do dia a dia dos empresários, colaboradores empreendedores, bem como os profissionais liberais. Como podemos criar ambientes mais leves e felizes, onde as necessidades individuais, questões emocionais e possíveis transtornos mentais possam ser considerados e desmistificados, pois percebo que muitas pessoas sofrem caladas, têm medo de expor alguma questão e isso colabora para a diminuição do seu desempenho e produtividade. Além da medição dos índices, como a IA pode colaborar mais nessas situações? E aqui ela complementa. Que programas de apoio você sugere que possam ser implementados para dar suporte a esses empresários que acabam sendo muito solitários? Além de rotinas de cuidados pessoais, psicoterapeutas, coaches e mentores. Tá? Então, aqui nós temos uma questão, assim, uma opinião tua aí, Sérgio, referente a esse ponto. Legal. Adriana, obrigado aí. Que bom que você. Depois você manda mensagem para mim, Adriana. Foi até palestrante, a Adriana, né? Que você falou. Legal. Adriana, assim, vou ser simplista, tá? Por conta do tempo, depois a gente pode prolongar isso, tá? Eu vejo duas prescrições para esse cenário, tá? O primeiro cenário é o que eu falei, ter as medições, então ter um programa instituído na empresa, tá? E esse programa, por um comitê, tem uma criação de um comitê multidisciplinar, que não só o diretor, assim, tem pessoas que fazem parte do comitê de felicidade ou comitê de saúde mental da empresa. Então, primeiro, número um, ter medições e ter um comitê para trabalhar esses dados. Então, esse é o primeiro ponto para trabalhar, tá? Com o passar do tempo, isso vai gerar credibilidade, vira um programa, tem ações e vira uma área super profissional para mitigar esse risco que você falou das pessoas que não sentem seguras de falar. Mas o segundo bloco envolve no ponto principal, na minha opinião, Adriana, sua pergunta foi muito boa, que eu não tinha comentado, é a liderança. Quando você cria um desenvolvimento dos líderes para poder promover bem-estar na empresa e alto desempenho, é possível fazer isso, você tem que educar esses líderes. Então, tem treinamentos de prateleira, um monte de coisa, mas quando você cria um programa e que você prepara a liderança para fazer gestão de pessoas, tá? Você começa a ter um vínculo de confiança e uma humanização na empresa. Tanto que eu já trabalhei com presidentes e pessoas que virou amigo meu, amigo de verdade. Então, quando eu estava passando por um negócio, era conversar rapidinho e resolvia. E quando tem confiança, tem uma técnica da psicologia que chama rapport. Quando a empresa institui essas técnicas dentro da liderança, funciona muito bem, que é o como falar com as pessoas, que é a comunicação. Aí a pessoa se sente segura. Em ambientes mais agora avançados, grandes empresas têm um comitê de saúde mental baseado na OMS e OIT, que depois eu posso explicar isso, talvez numa outra palestra, sobre saúde mental e as regulamentações internacionais sobre esses atendimentos e como implementar a saúde mental na empresa. E, por último, o empresário ele também tem que ser educado, porque tem muito empresário que parou de ir atrás de conteúdo, está trabalhando, ralando aí no dia a dia e acabou não indo mais. Então, a educação é um caminho muito importante para educar as lideranças e ter um ambiente seguro na empresa. A empresa tem que ter uma cultura
com esses programas, né, trabalhar essas linhas, você vai ter uma cultura positiva, vamos falar assim. E o mundo real, que não é fácil, pressão e etc., vai se mitigando, ele vai dando um equilíbrio. A palavra-chave é ter equilíbrio, equilíbrio, né? Então a cultura tem que ter alto desempenho e ter esse equilíbrio. Então, resumindo o que eu falei, medir e certificar as lideranças, educar essas lideranças. Essa é a recomendação dos programas que a gente faz nesses clientes. A minha palavra-chave também é equilíbrio, tá? Para as coisas. É fundamental essa palavra. Oh, Bom, sem mais delongas, tá? Vou agradecer a presença do Sérgio aqui. Eu acredito que a gente possa também abrir para uma segunda oportunidade para falar sobre os assuntos. A gente tem muita coisa, né, para falar. Gostaria de agradecer a presença de todos, lembrando que esta edição é a primeira edição do grupo de gestão de pessoas e empresarial junto. E agora eu vou chamar meu querido amigo Marcos aí para fazer o encerramento. Marcos, contigo. Obrigado, Mazili. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês esse ano todo nos grupos de gestão empresarial e de pessoas, né? Sérgio, muito obrigado, foi excelente, inspiradora a tua palestra, tô louco para testar o software aí, né? E a metodologia, enfim. Quero fazer um agradecimento especial à nossa diretora Marice, que é entusiasta e que nos levou, né, a ter essa palestra hoje. E quero anunciar também que eu e o Mazili, nós estamos planejando várias novidades aí para o ano que vem, fantásticas, tá? Então se preparem, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia, um bom almoço a todos aí. Até mais. Até mais.